A pergunta quais são seus valores pessoais parece à primeira vista simples de responder. Muitas pessoas conseguem listar rapidamente uma série de palavras que soam importantes: honestidade, respeito, liberdade, família e sucesso. No entanto, quando essa pergunta é levada a sério, ela deixa de ser um exercício superficial e passa a revelar algo muito mais profundo. Isso acontece porque valores pessoais não são apenas ideias que alguém considera bonitas ou desejáveis, mas princípios que de alguma forma silenciosa orientam escolhas, influenciam comportamentos e moldam a forma como a vida é conduzida. Existe uma diferença fundamental entre aquilo que se diz valorizar e aquilo que realmente orienta decisões. Essa diferença nem sempre é evidente, porque é comum confundir valores com intenções e aspirações. Alguém pode afirmar que valoriza saúde, mas mantém hábitos que a prejudicam. Pode dizer que valoriza relações, mas investir pouco tempo ou atenção nelas. Isso não significa que essas pessoas estejam sendo incoerentes de forma consciente, mas acaba indicando que existe uma distância entre o ideal e o real. Os valores pessoais não são definidos pelo discurso, mas sim pela prática. Eles se manifestam de forma mais clara nos momentos de escolha, especialmente quando há conflito. Quando duas possibilidades competem entre si, é necessário priorizar uma. Aquilo que é escolhido revela com mais precisão o que realmente tem peso. É fácil afirmar que algo é importante quando não há custo envolvido. A dificuldade surge quando manter esse valor exige abrir mão de outra. Por isso, compreender quais são seus valores pessoais não é apenas uma questão de listar palavras, mas de observar padrões. Observar como as decisões têm sido tomadas, o que tem sido priorizado ao longo do tempo, quais situações geram satisfação e quais geram desconforto. Essas observações fornecem pistas mais concretas do que qualquer resposta imediata. Ao olhar para a própria vida com esse nível de atenção, torna-se possível identificar repetições. Certos tipos de escolhas aparecem com mais frequência. Determinados comportamentos se mantêm mesmo em contextos diferentes. Esses padrões não são aleatórios. Eles refletem uma organização interna, uma espécie de hierarquia de importância que às vezes nunca foi explicitamente reconhecida. No entanto, esse processo exige honestidade. Existe uma tendência natural de se associar a valores que são socialmente valorizados, ou que correspondem a imagens que se deseja ter de si mesmo. Essa tendência pode levar a respostas que parecem corretas, mas não se sustentam na prática. Reconhecer essa diferença não é confortável, mas é essencial para qualquer tipo de clareza. Outro aspecto importante é entender que os valores pessoais não surgem isoladamente. Eles são influenciados por experiências e pelo ambiente, pela cultura e pelas pessoas ao redor. Desde cedo, cada indivíduo absorve ideias sobre o que deve ser considerado importante. Algumas delas são incorporadas de forma consciente, outras são assimiladas sem questionamento. Com o tempo, elas se tornam parte da forma como a pessoa percebe o mundo. Isso significa que nem tudo que se considera um valor pessoal foi necessariamente escolhido de forma deliberada. Parte desse conjunto pode ter sido adotada simplesmente por exposição repetida ou por necessidade de adaptação. E é por isso que o processo de identificar valores envolve também um movimento de questionamento. Perguntar-se de onde vêm determinadas importâncias, se ela realmente faz sentido ou se está sendo mantida por hábito. Esse questionamento não tem como objetivo rejeitar tudo que foi aprendido, mas separar o que é autêntico do que foi apenas incorporado. Nem sempre essa distinção é clara, e ela não surge de forma imediata. Trata-se de um processo gradual que se desenvolve à medida que as observações se tornam mais consistentes. À medida que essa clareza aumenta, também se torna evidente que os valores não possuem todos os mesmos pesos. Existe uma hierarquia, mesmo que implícita. Em situações de conflitos, alguns valores são priorizados enquanto outros são deixados de lado. Essa hierarquia é o que de fato orienta o comportamento. Duas pessoas podem afirmar que valorizam a mesma coisa, mas agir de forma completamente diferente, porque organizam essa prioridade de maneira distinta. Essa organização interna influencia diretamente o rumo da vida. Alguém que coloca segurança acima da liberdade fará escolhas diferentes de alguém que prioriza a autonomia. Da mesma forma, quem valoriza crescimento pode buscar desafios constantes, enquanto quem valoriza estabilidade pode preferir caminhos mais previsíveis. Nenhuma dessas orientações é por si correta ou incorreta. Elas apenas refletem diferentes formas de atribuir importância. Quer dizer que enquanto um tem uma prioridade, talvez por outra pessoa essa prioridade fique em segundo lugar. O problema surge quando essa hierarquia não é consciente, quando existe uma crença sobre o que deveria ser importante, mas as escolhas seguem outra direção. Essa desconexão tende a gerar frustração, porque a pessoa sente que não está vivendo de acordo com aquilo que acredita. No entanto, sem identificar essa diferença, qualquer tentativa de mudança se torna superficial. Outro ponto relevante é que os valores pessoais não são objetivos a serem alcançados. Eles não funcionam como metas que, uma vez atingidas, deixam de existir. Ao invés disso, são direções que orientam o comportamento ao longo do
do tempo. Alguém que valoriza aprendizado, por exemplo, não completa esse valor em determinado momento, mas continua buscando de forma a aprender. Da mesma forma, quem valoriza a conexão continuará investindo em relações. Essa distinção ajuda a evitar uma confusão comum entre valores e resultados. Muitas vezes acredita-se que alcançar determinado objetivo trará satisfação duradoura, quando na realidade o que se busca é a vivência de um valor. E sem reconhecer isso, existe o risco de alcançar resultados e ainda assim sentir que algo está faltando. Além disso, os valores podem mudar ao longo da vida. Experiências novas, mudança de contexto e amadurecimento pessoal influenciam a forma como determinada importância é atribuída. O que era central em um momento pode perder relevância em outros, e novos valores podem emergir. Essa mudança não indica inconsistência. No entanto, essa adaptação não deve ser confundida com falta de direção. Mesmo que os valores evoluam, manter o nível de consciência sobre eles permite que as escolhas continuem alinhadas. Essa consciência funciona como ponto de referência, mesmo em meio a mudanças. Na prática, compreender quais são seus valores pessoais não significa eliminar dúvidas ou tornar as decisões simples. Conflitos continuarão existindo e nem sempre haverá uma escolha que atenda a tudo ao mesmo tempo. No entanto, quando existe clareza, esses conflitos se tornam mais compreensíveis. A decisão pode não ser fácil, mas deixa de ser aleatória. Esse nível de clareza também contribui para um senso maior de coerência. As ações passam a refletir com mais consistência aquilo que se considera importante. E essa coerência reduz a sensação de estar perdido, porque existe uma direção interna que orienta as escolhas. No fim, perguntar quais são seus valores não é buscar uma lista perfeita de palavras, mas iniciar um processo de investigação. É observar a própria vida, questionar padrões, reconhecer influências e aos poucos identificar aquilo que realmente importa. E dentro desse processo, talvez mais importante seja alinhar o que se entende com o que se faz, porque valores não são apenas ideias para serem pensadas, mas princípios a serem vividos. E é na prática, nas escolhas repetidas e nas decisões cotidianas que elas deixam de ser conceitos abstratos e passam a se tornar parte real da forma como a vida é construída.